Deus. Queridos irmãos, queremos nessa noite maravilhosa cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu quero perguntar se tem alguém feliz com o Senhor nosso Deus nessa noite. Glória a Deus. Bom é sentirmos que somos cuidados pelo Senhor. Temos a mão de Deus sobre as nossas vidas. Estamos nessa noite reunidos para refletir no amor de Deus. Deus tem nos proporcionado essa grande oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Estou me sentindo muito rico porque estou na casa do Senhor com a minha família. Eu, minha esposa e meus 2 meninos. Só dá para ver um aí, porque o outro está na barriga dela faz uns 2 meses só. Só dá para ver um. Se você tem condições de vir à igreja com toda a sua família, você é rico. Eu me considero uma pessoa muito rica. Glória seja dada ao nome de Jesus. Enquanto você procura, leremos em 2 livros. O primeiro é Hebreus capítulo 9. O segundo será Filipenses capítulo 2. Enquanto você procura, quero louvar a Deus por esta igreja tão maravilhosa e sinto alegria em saber que venho aqui falar do amor de Jesus, na pessoa do vosso pastor Jorrilson. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela apresentação calorosa, que Deus continue abençoando o seu ministério, sua vida, em nome de Jesus. Também ao pastor Zequinha e também ao nosso amado irmão Diácono Eliseu, juntamente com toda a sua família, nos adotou como um cooperador da obra de missão, também de círculo de oração. Sou feliz pela vida do Diácono Eliseu, da irmã Luciana, do irmão Lucas, da sua menina que está se recuperando do joelho. Deus abençoe grandemente a todos, em nome de Jesus. O presbítero Fabiano também, Deus abençoe. Hebreus capítulo 9 e o versículo 8. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, e você diz amém. Agora vá lá para a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Versículos do 5 ao 11. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e você diz amém. Todos sabem que a humanidade se tornou alienada de Deus, destituída de toda a glória de Deus, porque os pecados fez com que esse afastamento acontecesse. E agora os sofrimentos fazem parte das consequências desse afastamento. O homem criado à imagem e semelhança de Deus tem agora a semelhança que fala dos atributos comunicáveis de Deus manchada e turva, porque agora o homem, ao invés de ter a força e a graça de fazer a vontade de Deus,
como um animal apenas seguindo o seu instinto, o homem apenas pensa em fazer a sua vontade. Deus fez algumas alianças e no final de cada aliança Deus trazia um juízo e trazia destruição. Em uma delas Deus disse que os pensamentos do homem são só má continuamente. Por isso que aqueles que estão dentro da aliança, eles são preservados por Deus. Aqueles que estão fora da aliança, eles vão ter que sofrer o juízo do Deus Todo-Poderoso. Podemos considerar que nesse momento estamos vivendo aquilo que é chamado de o princípio das dores, em que a Bíblia Sagrada usa a figura de uma mulher grávida, que tem algo gerado dentro dela que vai acontecer. Mas também cremos que nós, que agora fizemos uma aliança pelo sangue de Cristo, nós estaremos longe desse juízo de Deus que irá vir, porque Jesus disse que a igreja é minha e nós somos a igreja. E a porta do inferno, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Então significa que nós já estamos dentro de uma aliança. Estamos bem protegidos e bem guardados pela potente mão do Deus Todo-Poderoso. Por isso, baseado em Hebreus 9:8, eu quero dar um título. E baseado em Filipenses 2:5 em diante, eu quero dar um tema. Título é diferente de tema. E o título é O Caminho do Espírito. Você pode repetir? Vamos lá? E o tema é a exaltação da igreja. Vamos lá? E nesse processo dessa palavra, eu quero trazer em 4 tópicos todo esse caminho do Espírito. Essa forma progressiva de o amor de Deus se revelar à humanidade com o único intuito de trazer de volta aquela primeira aliança que foi perdida pela decisão humana, pois Deus deu autoridade do livre arbítrio ao homem, o homem decidiu. É diferente daquele que é falho e daquele que é rebelde. Ao falho ele cai até 7 vezes e o Senhor de todas o põe de pé. Mas se existe um Saul, se existe um Judas Iscariotes, se existe algum ser com essas características, eles não querem mais voltar por livre e espontânea vontade. O objetivo de Deus era o Emanuel. O objetivo de Deus era habitar no meio do povo. Mas só que de forma progressiva, Deus não queria habitar apenas no meio do povo. Deus queria morar dentro de cada um individualmente. E Deus foi se revelando, Deus foi aparecendo, Deus foi fazendo as suas alianças. E quando toda a humanidade estava distante de Deus, Deus aparece a um homem chamado pai do povo, ou pai de um povo, e diz: sai da sua cidade, deixa a sua família e vai para uma terra. Eu não vou dizer agora, porque tu serás o pai da fé, porque quem anda pela fé crê que Deus tem uma cidade, que Deus tem um lugar, que Deus tem algo preparado para nós. Então a gente ouve a voz e anda. E todas as vezes que Abraão caminhava e levantava um altar ao Deus El Shaddai, porque até então Deus havia se revelado como El Shaddai. Eu estou no primeiro ponto, o Espírito antes de Cristo. E quando ele pisa em Canaã, Deus diz: a terra em que você pisa, te darei a tua descendência. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, deixa bem claro, eles caminhavam numa terra, mas eles sabiam muito bem que a pátria deles não era aqui, que a pátria era celestial, que havia algo muito maior do que as coisas que estão aqui embaixo. Seremos os mais miseráveis de todos os homens, se esperarmos em Cristo apenas aqui. Cristo subiu, preparou um lugar, e Ele vem buscar a igreja santa, remida e lavada pelo seu sangue. O objetivo de Deus é descer e morar dentro, mas existe um caminho muito longo ainda. Deus desce no monte chamado Sene, ou Sinai. Aparece a Moisés que nem olha para o arbusto que pegava fogo. E o Espírito já está ali, manifestado no fogo. E o objetivo de Deus nesse homem é: vai, tu liberta o meu povo e traz ele para cultuar no deserto.
Porque Deus gosta dessas coisas. Tanto que o pregador que agrada a Deus é aquele que grita no meio do deserto. E ele diz: preparai o caminho para o Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus, porque todo vale será exaltado, e todo monte será abatido, e aquilo que está torto, Deus endireita, aquilo que é áspero, Deus aplana, e a glória dele se manifesta. No capítulo 6 de Êxodo, e versículo 3, Deus diz a Moisés: eu me revelei a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas a você eu me revelo de uma outra forma ou de uma outra maneira. Deus se revelou a Moisés como: eu serei o que serei, eu farei o que farei, eu me mostrarei da maneira que quisesse me mostrar. Traduzindo, ele diz: eu sou o que sou. E agora, com a autoridade de Deus nas mãos, assim como eu e você tem a autoridade de Jesus Cristo nas mãos, nós estamos neste mundo dizendo: o Deus Todo-Poderoso ainda liberta, o Deus Todo-Poderoso ainda salva, o Deus Todo-Poderoso ainda cura qualquer enfermidade, o Deus Todo-Poderoso livrará a igreja da grande tribulação, o Deus Todo-Poderoso ainda arrebata quem está na presença dele. Por isso, ao invés de pensar naquilo que você tem, pense naquilo que é maior, aquilo que você tem, e a traça não corrói, a ferrugem não corrói, porque dentro de você mora o Espírito Santo de Deus. Preciso resumir, porque no Antigo Testamento o caminho do Espírito, ele é longo. O Espírito levanta pessoas e toma elas com uma força tão grande, e elas são usadas de uma maneira que elas não conseguem, não podem, nunca fariam. São reis, sacerdotes, artistas, profetas, músicos. O Espírito, o objetivo dele era sair do Monte Sinai e descer para mais perto do povo, porque ninguém subia ao monte a não ser o íntimo Moisés. Aí Deus diz: constrói uma casa, dentro desta casa constrói uma arca, sobre esta arca constrói o meu trono, e ali eu descerei do monte para o meu trono, ou a representação do meu trono. O caminho está tão longe ainda, que apenas o sumo sacerdote poderia se apresentar diante do trono, e ele não poderia ter nenhuma sujeira na roupa. Zacarias capítulo 3, o sumo sacerdote Josué está sujo, e o diabo aparece para o acusar, porque ninguém ministra dentro do templo sujo, mas o Espírito da graça, o Paracleto e o advogado está aqui nesta noite para purificar a tua alma, purificar o teu espírito, perdoar os teus pecados e lembrar você tem um chamado. Deus transpassou o pecado de Josué, mas quando Deus tirou ele do tabernáculo sem matá-lo, Deus diz: não entre na minha casa sujo não, se limpe. Porque Jesus deu o conceito de família. Ele diz: quem é a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs? Senão aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática. A questão não é entrar na casa, a questão é entrar na casa limpo pelo sangue de Jesus. O autor aos Hebreus diz: porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há purificação. Mas as leis cerimoniais impediam que a promessa do Espírito sobre toda a carne acontecesse. Era necessário que o véu que dividia o trono da arca para o lugar santo, e consequentemente todo o povo, não só a nação de Israel, mas todo o povo, fosse rasgado, fosse retirado da lei. O Espírito continuou profetizando, o Espírito exortava, o Espírito ensinava, o Espírito chamava os homens de o anjo do Senhor. Miqueias 2,7 diz:
Malaquias 2,7 diz que o sacerdote, ele é o anjo do Senhor, porque na sua boca está a lei do Senhor. O Antigo Testamento chama de casa a igreja. O Antigo Testamento chama a igreja de tabernáculo. E quando o povo foi castigado no cativeiro e retornou, eles disseram: eu senti de Deus de não fazer a obra. Depois que inventaram o sentir de Deus, Deus está sentindo muita coisa estranha. Estão querendo colocar a palavra na boca de Deus, ou impedir que Deus fale. Mas eu quero dizer para você que está aqui, e para você que me assiste, ninguém cala a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai falar. Se para um ele levanta 10, se calar Jeremias ele levanta Sofonias, se derrubar Abacuque ele levanta Isaías, mas o Espírito fala hoje, amanhã e depois da manhã. Deus estava cheio das leis cerimoniais e de matar animal. Salmo 40 e Hebreus capítulo 10. Jesus disse: sacrifícios e oblações não quiseste, mas corpo me preparaste. Retira a primeira e coloca a segunda. Ele está falando das alianças. Retira a antiga aliança de matar animal, porque serão inúmeros e infindáveis animais para cobrir o pecado. Mas eu não cobrirei o pecado. Eu serei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Expiação fala de raspar uma crosta, um casco grosso, que há muito tempo está sobre a humanidade. Então Jesus está dizendo em sua palavra: eu não vou cobrir pecado de ninguém, eu vou justificar, perdoando todas as falhas e lançando no mar do esquecimento. A obra de Jesus é perfeita. Jesus perdoou os teus pecados de tal forma que nesta noite o Espírito te exorta: se alegre no Senhor, se alegre em Jesus, não se sinta um culpado, peça perdão a Jesus, porque é noite de perdão, é noite dele te consolar, é noite dele te renovar e lembrar você que a obra de Jesus é perfeita. Tem algumas coisas na Bíblia que é impossível explicar. Uma palavra que tem que estar na boca do professor da igreja é: eu não sei. E o anjo visitou assombrando Maria, que tinha mais fé do que todo mundo aqui. E ela disse: como será isso? E o anjo explicou: não é nada com você e nem com José. A sombra te protege e o poder vai criar um menino. O Espírito agora sai dessa antiga aliança e vai gerar dentro da moça virgem e santa o Filho de Deus. As duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, vão se juntar. A teologia chama de união hipostática. E agora Jesus nasce humilhado. Humilhado porque tem um corpo como eu e você. Humilhado porque ele teve que aprender a aprender aquilo que ele já é. Humilhado porque ele teve que ser obediente a dois seres humanos. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morreu crucificado ou crucificado. Ele veio para realizar uma obra que ninguém jamais poderia realizar. E o apóstolo João, sabendo disso, em Apocalipse capítulo 5, ele chorava igual menino, porque ele dizia: ninguém é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Ou seja, ninguém pode salvar a humanidade, ninguém pode concluir esta obra do Espírito, ou esta obra da salvação. Bendito quem está perto do trono, porque o ancião saiu do seu trono e disse: ei João, não chores, porque eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E ele é digno de tomar o livro, desatar os seus 7 selos. Em Cristo nós temos a vitória. Não é hora de chorar, é hora de levantar a bandeira do Evangelho e gritar para o mundo: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus.
Segundo ponto, o agir do Espírito em Cristo. A mensagem da igreja. João Batista, ele preparou os corações para receber Jesus. Quando ele diz que ele cresça, que eu diminua, ele não está falando de humildade, ele está falando de ministério. Eu preparei o ministério dele para começar, agora o dele cresça e o meu acabe. E ele foi decapitado. E a promessa sobre João Batista é essa: aquele a quem eu ver descer o Espírito, esse é. O Espírito saiu do Monte Sinai, desceu para o tabernáculo, andou por entre homens fazendo a obra. E agora o Espírito, antes disso tudo, visita a partir de Jesus João Batista. Porque quando Maria entra na casa de Isabel e diz a paz do Senhor, João Batista é cheio do Espírito Santo para se cumprir a promessa do Espírito e o caminho do Espírito que diz: e o menino será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Veja a perfeição do caminho do Espírito. Veja a perfeição da obra do Espírito. E você está aí nesta noite preocupado com o anticristo, preocupado com o chip, preocupado com qualquer coisa. Até na tua mão já tem o nome álcool para não esquecer do álcool. Mas Jesus ainda está no controle de tudo. O álcool não te salva, a máscara não te salva, mas Jesus vai pegar pela tua mão e vai levar lá para a glória no arrebatamento. Jesus ouviu a voz de João Batista que disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora eles seguiram Jesus. A primeira mensagem, preste bem atenção, a primeira mensagem de João Batista foi: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Mateus capítulo 4, a primeira mensagem de Jesus: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus não é apenas nós nos juntarmos em um lugar. O reino de Deus fala de andar na ética do céu. Quem anda conforme a ética do céu faz parte do reino de Deus. É necessário o ajuntamento e a comunhão, pois no final da bênção apostólica está lá: e a comunhão. É indispensável a comunhão, mas para que você suba naquele grande dia, é indispensável que você esqueça o mundo, esqueça o amor pelo mundo, entregue não 1h30 a Jesus, entregue corpo, alma, espírito, família, toda a sua confiança tem que estar baseada na pessoa de Jesus Cristo. Aí eu uso a frase de Paulo: se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Nesta noite eu não vim pregar a mensagem de sucesso terrena, porque eu estou de acordo com o que os jovens cantaram. Não é vaidade humana, é uma mensagem cristã, que não olha para o pregador, mas olha para aquele a quem ele anuncia: Cristo Jesus, que desceu do céu para nos dar vida e vida com abundância. A exortação de Paulo em Filipenses 2 é que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus pregou o evangelho, ressuscitou o filho da viúva de Naim, não por causa do milagre, para que a multidão volte para ele pregar. A mensagem estava acima de tudo. Os milagres falam de compaixão, misericórdia e sinal da operação do Messias. Jesus veio para salvar e buscar os que se haviam perdido. Todos nós nos perdemos em algum momento. E quem se converteu lá em casa primeiramente foi o meu irmão, Carlos. E quando éramos do mundo não dava para a gente ser amigo, porque ele quebrava tudo que eu tinha e eu quebrava tudo que ele tinha. Então a gente concordou, é melhor a gente ficar intrigado. E ficamos por 5 anos sem se falar. Mas quando ele se converteu, ele chegou em casa, crente. E disse: agora eu vou levar minha mãe, meu irmão, minha irmã. Não, Marquinhos não vou levar não. Aí eu disse: por que você não vai se levar? Me levar? Onde é a sua igreja? Me diga onde é. Agora eu vou lá. E eu fui para a igreja, aceitei Jesus e até hoje eu estou na presença de Deus. Deus pega o ser humano na fraqueza, na brabeza, na doença. Não importa.
O Espírito Santo trabalha até agora. Jesus trabalha até agora. O Pai também trabalha até agora. Se você intercede pela tua família, saiba que Jesus opera. E não vai operar apenas porque você pede. É porque é obra do Espírito. Se você se desviar, Deus ainda salva toda a tua família. Porque a responsabilidade do Espírito não é com você, é com o céu, é com o tabernáculo lá de cima. É a obra do Espírito que salva, liberta e ainda batiza. A mensagem de Jesus sempre ela consoladora, mas também transformadora e libertadora. Ele nunca escondeu: quem não comer da sua carne ou não beber do seu sangue, não fala de ceia, fala da palavra. Versículo 40 confirma isso. Aquele que vê e crê, eu o ressuscitarei no último dia. Então ele está dizendo, aquele que não comer e não beber, esse não tem como eu ressuscitar no último dia. Mas aquele que comer, Ezequiel, come o rolo deste livro. João recebeu a visita do anjo, o anjo disse, coma esse rolo. Mas o diabo tem os seus pregadores do versículo isolado. E o versículo isolado, ele está repreendido em nome de Jesus. Existe um contexto. Você entrega a vida a Jesus, que não é levantar uma mão, é levantar a mão, a outra mão, levanta o pé, levanta a boca, levanta a cabeça, entrega toda a vida a Jesus, engole a palavra, aí no final, ele te leva lá para o céu. Jesus disse, e quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Sem mim, nada vocês podeis fazer. Eu irei, ficarei ausente, e vocês ficarão tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele está falando de quem? Do Espírito. Ele diz, se eu não for, o outro não poderá vir. João 7,39 diz que o Espírito ainda não fora dado a quem? A igreja. Porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. E o que é ser glorificado? João 17. Pai, eu completei a obra que tu me deste. Agora, glorifica-me junto de ti, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então ele está dizendo, quando eu voltar para aí, eu receberei a promessa do Pai e enviarei o Espírito, e a promessa vai se cumprir, e o meu Espírito descerá sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O Espírito ainda está trabalhando, a igreja está cheia do poder, ninguém está frio, quem está frio é rebelde, a igreja está santa, a igreja não tem mancha, a igreja é uma noiva, a igreja é militante, a igreja evangeliza, a igreja prega Bíblia, a igreja não prega dinheiro, a igreja não prega campanha, a igreja prega a palavra do Deus Todo-Poderoso. Fique com suas facilidades, eu escolhi a palavra de Deus. O diabo se aproximou de Jesus. Atira-te daqui pelo versículo isolado. Aí Jesus poderia dizer, claro, se eu me jogar, o Pai me protege. Mas a hermenêutica de Jesus diz, também está escrito. E quando você considera todo o contexto, você entende que a grande obra aconteceu para a igreja lá em Atos capítulo 2. E eu vou caminhar agora para finalizar. Estou saindo do segundo ponto para o terceiro, que é o arrebatamento, estabelecimento da igreja. A igreja está estabelecida na terra pela mensagem de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. Essas 5 fases estabelecem a igreja na terra. Não tem igreja com Jesus e apóstolo. A igreja é Jesus, Espírito Santo e Atos capítulo 2. Essas 5 fases, Jesus agora no céu, sopra sobre eles a iluminação do Espírito. Lucas 24, 45.
E agora eles reunidos em oração, buscando a Deus, buscando ao Senhor, buscando a presença de Deus, o grande milagre acontece. E de repente veio um som. E aqui eu volto, sabe para onde? Lá para o Sinai. Do Sinai tinha som, do Sinai tinha fogo, e no Sinai tinha profecia. E agora o Espírito está fazendo a mesma obra. O som para juntar o povo, o fogo que purifica, que capacita, que visita para morar, e a profecia através da glossolalia e através da xenolalia. Deus está estabelecendo a igreja. E aqui eu quero lembrar você, haja em vós, eu vou me incluir, haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que estando exaltado, não quis tomar por força permanecer lá. Antes eles disseram, eu estou à disposição de fazer essa obra, eu sei que vai doer, eu sei que Judas vai beijar em mim, eu sei que vai ser difícil, mas eu me agradarei da minha obra, porque os pecados serão lançados sobre mim, e Ele lançará e levará para o Pai, para o tabernáculo eterno, todos os nossos pecados. E hoje nós não vivemos mais em pecado, nós vivemos na presença de Deus, no sentimento de Deus, no cheiro de Jesus, na ética de Jesus, na doutrina de Jesus, e o mundo não nos pertence. A igreja não se parece com o mundo. A igreja não ama o mundo. A igreja não está preocupada apenas com coisas. A igreja está preocupada em edificar a família, em edificar os pais, em unir os casais, em combater o divórcio, em combater o aborto, em repreender a ideologia de gênero e dizer para os homossexuais, não entrarão no reino de Deus, a não ser se entregar a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Mas se você entregar a vida a Jesus, Ele perdoa todos os teus pecados, sara todas as tuas feridas. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como as escarlata, Ele torna branco como a lã branca. Ninguém abala a igreja. Pode se levantar China, pode se levantar islamismo, pode vir o que for, a igreja sempre vai permanecer de pé. Quem aceitar a heresia vai se perder. Quem aceitar o partidarismo, eu sou desse grupo, vai se perder. Mas quem disser, eu sou de Jesus e todos nós somos de Deus, aí nós entraremos nas mansões celestiais. O diabo tem sua teologia, mas nós também temos a nossa. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, e ainda tem mais 27 livros. Essa é a minha doutrina, essa é a doutrina da igreja. Deus Todo-Poderoso. Eu finalizo com o último ponto. Primeiro, o Espírito antes de Cristo. Segundo, o Espírito agindo em Cristo. O terceiro, o estabelecimento da igreja. E o quarto e último, a volta de Cristo. Se eu desse o tema no início, a volta de Cristo, talvez alguém se levantasse e fosse embora.
Não é muito atraente falar sobre a volta de Cristo. Quando os cristãos são hoje o povo que tem mais dinheiro nas mãos, que hoje ninguém anda de jumento mais, todo mundo tem um carro. Que hoje a gente tem a internet, é tudo inteligente. Todo mundo sabe de tudo. Se eu disser uma coisa errada aí, você dá um Google aí, ele me corrige. Mas Jesus vai voltar. Ele não vem buscar a tua igreja. Ele vem buscar a igreja dele. E vai ser semelhante a Atos 2. E de repente, o sinal do Filho do Homem vai aparecer. Ele faz questão de pegar até o povo dele de surpresa. Porque Deus não trabalha com robô. Ele trabalha com um coração que teme e ama a Ele. E quem teme e ama Jesus vai se conservar na presença dEle. João, em 1 João 5,18 diz: aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o permanecer igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo, e achado na forma de servo, humilhou-se ainda mais na forma humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O anticristo vai se dobrar, Satanás vai se dobrar, a China vai se dobrar, todos vão se dobrar diante do Cordeiro, que é o leão da tribo de Judá. Eu finalizo dizendo isso. Contempla a importância que você é na igreja. Não deixe a comunhão da casa do Senhor. Não deixe de orar. Não deixe de ajudar o seu pastor. Você é tão importante para a igreja que quando você sai do corpo, a igreja fica doente. Mas se você não voltar, a igreja é curada e a doença permanece em você. A Bíblia diz que nós somos agora os sacerdotes, a nação, o povo adquirido. E Pedro disse que nós somos separados e consagrados para a obediência e para a aspersão do sangue de Cristo. Paulo diz que eu não tenho do que me gloriar se prego o evangelho, porque foi me imposta essa obrigação. Não é voluntariedade, é obrigação. E ele diz: e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Nunca quis pregar nenhum evangelho de nada, mas Deus disse: vá. Ordenou. E nós estamos aqui dizendo que Jesus está voltando. E de repente uma igreja santa vai desaparecer. O teu terno que tu dividiu em 24 parcelas vai ficar aqui. O teu carro que tu nem pagou ainda vai ficar aqui. O bottom de pastor que você tem vai ficar aqui. Mas o teu corpo vai ser transformado. O Espírito que caminhou tudo isso por amor vai levar você para se encontrar com Jesus. E lá não vai haver mais dor na coluna, não vai haver mais sinusite, você não vai ter dor na vista, a osteoporose vai embora. Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima, e a vitória eterna será nossa, em nome de Jesus. Se você nessa noite quer entregar a sua vida a esse Jesus, se você quer sair dessa condição de morte espiritual e fazer parte da igreja de Cristo, entrega a vida a Jesus. Está vindo a primeira alma aqui para Jesus. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite?
venha aceitar Jesus. Venha entregar a vida ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir desta noite, mais um milagre, preste atenção, mais um milagre do caminho está acontecendo. Lá vem mais uma jovem ali para Jesus. O milagre do caminho do Espírito está acontecendo nesta noite. Qual é o milagre? O Espírito está habitando dentro delas nessa noite. O Espírito que estava fora agora está dentro. E o Espírito vai consolar, vai selar, vai ensinar, vai repreender todo o mal e vai levar elas lá para o céu. Assim agora fazem parte da igreja, são membros da igreja de Jesus Cristo, e por isso que nós estamos alegres nessa noite. Tem mais alguém para Jesus? Vem entregar a vida a Jesus. Entregue a vida ao Senhor nessa noite.